Os caras já atropelam, né? Caramba. Boa noite, gente. Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Glória a Deus, mano. A gente está nessa série Sotéria. Fala de salvação, de cura, resgate. E Jesus me deu uma mensagem, me deu algo para compartilhar e além de compartilhar, era acho que muito mais com algo para mim, assim, sabe? Tenho voltado a esses dias de aprender que antes de dar a alguém, eu preciso estar alimentado, eu preciso ter partilhado o pão que eu estou comendo. Então, para a gente não perder tempo, vamos direto para o assunto. Eu acredito que bastante gente aqui deve ter uma história. Muito obrigado, cara. Você está muito bonito hoje, viu? Simpático. Moleque simpático, gente. Feliz. Eu acredito que você possa ter ou conhece alguém, até no nosso rolê aqui mesmo, que tenha uma história assim, passou por lugares ruins, viveu coisas ruins e em algum momento essa pessoa viu que tinha dado errado alguma coisa na vida e tipo assim, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar a minha rota, eu tô indo pro caminho errado, eu preciso resolver minha vida. E comigo também aconteceu assim. Só que uma coisa que eu acho importante, e é o que Jesus estava falando comigo, é que a gente, reconhecendo a situação que a gente está, acho que a primeira postura é reconhecer. E a outra é aceitar. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, pensa comigo, eu acredito que ninguém tome remédio ou se submeta a um tratamento médico se você não tiver consciência que você está doente, que você precisa. Ninguém vai se submeter a um tratamento intenso de tomar remédios fortes se você, tipo assim, eu não estou tão doente. Ou não aceita que está doente. Eu até brinquei de manhã, tipo assim, Dorflex não conta, porque tipo, eu tomo Dorflex todo dia. Mas estou falando assim de um assunto mais, de uma doença assim um pouco mais, sabe, mais forte, sabe, um problema mesmo de verdade. Então a gente se submete a partir do momento que a gente reconhece que a gente está com problema. A gente não liga um 90, por exemplo, para qualquer problema que acontece. A gente pede ajuda, nesse nível de ajuda, quando você reconhece que, cara, fugiu da minha mão, eu não posso resolver isso aqui, eu estou encrencado mesmo, eu preciso de ajuda. É insuficiente, eu sou insuficiente, então eu preciso de ajuda. Por que eu estou falando isso? Porque reconhecer e aceitar tá na nossa vida. A gente vive isso na nossa vida comum. E eu acredito que é uma postura que a gente precisa se atentar na nossa vida espiritual também. A gente reconhece, vamos supor, você assina um contrato, você comprou alguma coisa, você assinou o contrato lá. Aí, tipo, você não leu as letrinhas lá, né? Porque, tipo, o certo é ler, tá, gente? Mas eu acho que eu nunca li todo um contrato. E aí depois, se alguma coisa dá ruim, você vai querer reclamar. Mas daí você vai ver lá no contrato, fica, caramba, eu estava aqui no contrato, cara. Eu reconheço a minha assinatura aqui, ó. E aí, uma pessoa madura e inteligente vai aceitar as consequências daquilo, porque você assinou o contrato. Se você não leu, é um problema seu, mas você assinou, você reconhece a sua assinatura, então aceite as consequências. Você está vendo como reconhecer e aceitar faz parte da nossa vida? E aí eu lembrei de uma coisa essas semanas. Eu estava no meu serviço e os caras estavam numa resenha lá, conversando.
Aí alguém, tipo assim, parecia um papo coaching, sabe? Uma conversa muito madura e produtiva pra caramba, mas não era nada. E alguém lançou a ideia assim, tipo, mano, cara, se você tem um problema, acredite, esse problema é todo seu. Eu falei, nossa, que profundo. Nossa, que... Mas é a pura verdade, cara. E às vezes a gente quer meio que fugir dos problemas. A gente não quer reconhecer e aceitar que a gente tem um problema na frente e de repente, se esse problema é nosso, a gente precisa abraçar e resolver o problema. Por que que a gente meio que foge? Porque eu acho que é algo natural do ser humano. A ciência meio que explica isso, e dão até um nome como uma fase de negação. Quando a gente passa por uma situação muito intensa, de uma perda, de luto, a nossa mente produz um mecanismo para proteger a gente da dor, para, sabe, querendo aceitar, mesmo, meio que não querendo reconhecer aquela fase triste, às vezes, de uma dor muito intensa, querendo se proteger. Mas a ciência também fala que é uma fase que precisa, às vezes, ser passada. Às vezes a gente demora um pouquinho mais nela, uns passam rápido e nem percebe, mas é algo que é transitório, a gente precisa passar por aquilo, encarar a dor, o sofrimento, a fase que estamos passando, sabe? E passar por isso. Não é um lugar que a gente tem que ficar ali. A gente acaba querendo uma vida muito tranquila. Eu não sei se você concorda com isso, mas a maioria das pessoas sempre estão buscando isso, sempre quer uma vida um pouco mais tranquila. Ah, quando eu ficar velhinho, aposentar, eu quero uma vidinha lá no mato. Ou já quer agora, já comprar uma casinha longe da correria, quer sossego. E a real é que Jesus sempre deixou bem claro para os discípulos, e isso nos alcança, que nunca ia ser assim. Jesus nunca veio vender um evangelho, ou colocar algo para a gente que seria muito fácil, que seria tranquilo, que vem comigo agora que acabou seus problemas. Eu falei de manhã, né, tinha aquele seu Creyson, né? Ele falava, vendia as paradas e tipo, mano, seus problemas acabaram. Então, tipo, e existe isso, gente. Existem pessoas, cara, que estão pregando um Jesus, um evangelho, uma salvação, que fala disso, que, cara, seus problemas acabaram, vem para Jesus. Cara, não é bem assim, não. Eu tenho aprendido e eu acredito que, assim, os nossos problemas encontram um nível mais alto de solução. A gente encontra em Jesus uma capacidade mais madura, mais santa e pura de resolver os problemas da vida. Então não vai acabar os problemas. A gente precisa aprender a encarar eles. Que Jesus estava falando aqui, que aquele que sofrer por me amar, mas perseverar até o fim, esse será salvo. Então Jesus já está dizendo, mano, vocês vão sofrer. Se vocês me amarem, vocês vão sofrer. Se você quer me seguir, você toma a sua cruz e me segue. E a gente canta uma música aqui, um dia a gente cantando, um dia eu estando em casa, tipo assim, eu gosto muito de perceber a letra, sabe? E aí um pedacinho me chamou a atenção, aquela música Até Sozinho. Ela é muito intensa, a letra daquela música, meu Deus, cara. E tem uma parte que ele fala assim, de provar a alegria que é chorar. Mano do céu, alegria que é chorar. Esse é o evangelho. Às vezes você vê a pessoa, mano, o cara tá chorando, mano, tá passando uma luta, tá vivendo um dos negócios loucos, mas ele tá com uma paz, uma alegria. Você vê, cara, que loucura que é isso aí, cara, meu Deus, mano. Mas sabe, essa fase de negação que a ciência explica e a gente passa na nossa vida comum, às vezes a gente passa por isso até na vida espiritual, mas como eu disse, é uma fase que precisa passar. Às vezes, se a gente se depara com isso, a gente precisa é um lugar de passagem. E como que se resolve isso? A Bíblia vai nos ensinar a pegar todo o pensamento, tudo que passa pela nossa cachola e apresentar tudo isso para Cristo. Seja uma boa ideia ou seja coisas ruins, seja esse sentimento. Então a gente pega tudo isso, pega essa fase de negação e apresenta para Cristo e torna isso cativo
para a obediência de Cristo. Falei, Jesus, se isso aqui nasceu no meu coração, na minha mente, está aqui, eu estou apresentando a você, eu não quero ficar nesse lugar. Se eu tenho que passar por um momento aqui, que seja o tempo exato do que o Senhor já separou, nem a menos e nem a mais. Paulo fala isso, ele fala, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E em um outro texto ele fala assim, ó, eu castigo o meu corpo como um atleta faz. E o atleta, cara, ele não castiga só o corpo, ele não se prepara só fisicamente. Existe também um preparo mental, existe um preparo emocional. O cara pode às vezes estar muito bem preparado fisicamente, mas se emocionalmente, se psicologicamente o cara estiver meio abalado, pode dar muito ruim para ele, independente da modalidade que ele esteja praticando de esporte ou de qualquer outra coisa. Naturalmente, cara, a gente não quer aceitar esse desconforto, mas algumas dores precisam ser sentidas. Recentemente eu passei por uma fase e Jesus me falou isso, eu precisava aprender a chorar mais. Chorar de verdade, porque eu estava escondendo muito minhas lágrimas. Então teve um dia que eu me peguei, cara, chorando, mas eu não encontrava motivo, e eu só chorava, mas caí numa parada de choro. As pessoas vinham falar comigo, eu só saía lágrima, não conseguia explicar porque eu estava chorando. Mas sabe, existem dores que precisam ser sentidas, e Jesus deixou isso exemplificado para nós. Jesus, quando estava no Getsemane, ele foi orar. A Bíblia fala que a intensidade do que ele estava sentindo era tão alta, era tão forte, que ele suou sangue. A ciência explica esse fenômeno como um fenômeno muito raro. Fala que os vasos, as veias capilares, elas se rompem e se misturam com o suor, e aí a pessoa transpira sangue. É uma intensidade de emoção muito forte. É um fenômeno muito raro. Eu vi umas fotos na internet, é muito esquisito, cara. Mas uma coisa aqui que a gente aprende com Jesus nesse assunto é que diante desse intenso sofrimento, dessa fase que ele estava passando, Jesus nos ensina aqui a reconhecer e aceitar que existe algo que é nosso problema. Então Jesus está ali conversando com o Pai, passando toda aquela intensidade, mas ele reconhece que o que viria, assim, era o problema dele. Era ele que tinha que passar por aquilo. Ninguém mais poderia fazer aquilo. A cruz que Jesus passou, toda a dor, todo o sofrimento, só ele podia fazer. Então Jesus reconhece e aceita. Isso é algo que a gente precisa aprender. Reconhecer o que é nosso e não querer meio que passar a vez, sabe? Essas semanas eu estava conversando com Jesus, meio que analisando a minha vida, tipo assim, vendo o que está dando certo, o que está dando errado, tá ligado? Mas eu acho que eu estava muito natural, muito na carne, que eu estava fazendo uns cálculos errados. E aí Jesus me corrigiu, porque eu estava tipo assim, nossa, aqui não está dando certo, aqui também não, mas esse aqui está dando certo. E aí Jesus me corrigiu, porque assim, às vezes a gente quer pular de uns barcos, que na verdade é o nosso barco. E você não pode abandonar um barco que é seu. Jesus falou comigo, cara, você não pode abandonar um barco que é seu. Você só pode abandonar quando você reconhecer, quando eu te falar que esse barco não é seu, aí você pula dele. E um cara que eu lembrei na Bíblia, que fez isso, que se jogou, pediu para que jogasse, abandonou o barco, foi Jonas. Ele saiu do barco porque aquele barco não era dele. Os outros, cara, exemplo que você vê com o barco, você vê Jesus no barco, a tempestade virando tudo, você não vê os caras pulando o barco, você não vê Jesus abandonando o barco, porque era o barco dele. Então, às vezes, eu olhei para mim e falei, caramba, eu estava olhando, falei, nossa, isso aqui não está dando certo, cara, não está virando, acho que eu vou meter o pé nisso aqui, vou arrumar outra coisa para eu fazer. Aí Jesus fala, cara, esse barco ainda é seu. Eu falei, ah, Jesus, cara, não querendo abandonar ele já. Então, olha só, a gente reconhece e aceita. A gente precisa encarar a vida com um pouquinho desse pensamento dentro de nós, ouvindo Jesus em todo o tempo. E se Ele soprou que esse
é o seu barco, reconheça e, cara, um conselho, aceite. Porque se você não aceitar, acho que vai causar um probleminha para você mesmo. E por que, cara, esse lance de reconhecer e aceitar, eu entendo que é um assunto que faz parte do que a gente está tratando, do que a gente está conversando e aprendendo sobre salvação. Porque a gente precisa manter a nossa consciência, manter fresco na nossa consciência a nossa necessidade de salvação. Em Marcos, capítulo 2, fala assim, ó: naquela noite, Levi convidou os colegas cobradores de impostos e muitos outros pecadores para um jantar, junto com Jesus e os seus discípulos, pois havia muitos que seguiam Jesus. Mas quando os mestres da lei viram Jesus comendo com homens de má reputação e cobradores de impostos, perguntaram aos seus discípulos: como ele come com cobradores de impostos e pecadores? Quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhes: os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então olha só para você ver, a gente já sabe, né, porque aprendemos e está na Bíblia, que todo mundo pecou, ninguém se safou. Independente se a gente está aqui na igreja há muito tempo, isso não faz de nós não pecadores. O que muda aqui, nesse cenário, é que os mestres da lei, eles não tinham uma consciência de que eles precisavam. Eles não tinham a consciência, eles não reconheciam e não aceitavam que estavam doentes, que estavam perdidos. E você vai ver todas as vezes que eles se encontram com Jesus, eles estão dando uma carteirada em Jesus. Eles estão mais testando Jesus, querendo testar Jesus, do que indo lá para tipo, cara, esse cara está falando umas paradas diferentes, eu vou aprender com ele, vou sentar para ouvir o que ele está falando. Eles vinham já armados para trocar uma ideia com Jesus. E várias vezes, alguns deles vinham dar carteirada em Jesus. Sabe, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu já estou aqui na igreja de tempão, servindo e pá. Dando carteirada em Jesus. Um dos que fica muito claro, que todo mundo com certeza vai conhecer, é o jovem rico. Quando ele se encontra com Jesus, ele vem: bom mestre, o que eu posso fazer? Aí Jesus fala: tem que fazer isso, isso e isso. Aí ele fala: mas isso eu já faço. E aí, cara, ele caiu na besteira de perguntar: e o que mais eu posso fazer? Aí a casa caiu para ele. Porque aí Jesus vira para ele e fala assim: só que isso quer dizer, né? Nada. E aí Jesus pega e vira para ele e fala: cara, então vende tudo que você tem e me segue. Aí ele não conseguiu, cara, porque ele era muito bom em cumprir em disciplinas, sabe, visíveis. Mas o que Jesus estava vindo apresentar não era uma capacidade da gente ser disciplinado, era um acesso novo para que a gente mudasse o nosso coração. Porque eu duvido, cara, alguém aqui que consiga acordar um dia, a gente até consegue assim, segurar a língua, mas eu duvido que alguém consiga acordar um dia e não deixar passar um pensamento errado no coração. Você pode não abraçar esse pensamento, mas você não consegue impedir ele de nascer. A gente não consegue impedir de nascer uma vontade ruim. E esse é o problema, porque a gente consegue ficar visivelmente controlado, mas por dentro ainda está zoado. Eu passei recentemente por uma situação na minha vida que Jesus me pinçou do rolê e me levou para um quartinho para trocar uma ideia comigo.
E a gente ficou lá uns meses. E aí, cara, enquanto eu tava passando por... Antes de entrar nesse processo, eu me achava muito top, sabe? Porque, nossa, tava servindo a igreja a milhão. Nossa, muito da hora. E eu não percebi no momento que eu estava passando, para onde meu coração estava se inclinando. E depois que eu não estava na minha ausência daqui do rolê, Jesus foi começando a colocar a luz no que estava acontecendo dentro de mim. E eu comecei a olhar e falei, cara, como eu cheguei ali e eu não percebi, cara. Eu percebi que eu ia para Jesus, cara. Eu ia para o quartinho, para o secreto, muito mais para eu pegar algo, para eu vir aqui e mostrar, para eu sentar com alguém e mostrar, do que me empenhar e fazer aquilo uma verdade para mim, no meu coração, e eu comer daquele pão, antes de servir alguém. Então, olha só, eu dava carteirada em Jesus, às vezes, porque, tipo, às vezes para mim mesmo, às vezes o Espírito Santo, sutilmente, tentando me corrigir, e eu, não, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, está suave, meio que dando uma carteirada, me impondo, me apoiando na minha justiça própria, naquilo que eu fazia, naquilo que era visível, e as pessoas olhavam, não, Beg é menino de Deus, ó o que Jesus fez na vida dele. Nossa, aquilo, ao invés de me ajudar, não que a pessoa estava fazendo por maldade, mas eu estava tão esquisito, que aquilo mais me atrapalhava. Porque aí eu falei, nossa, então é verdade, então, se a pessoa está falando, né? E aí eu percebi que eu estava perdendo a minha consciência da minha necessidade de salvação. Sabe, e mesmo estando no rolê, assim, mesmo estando na igreja, a gente sempre vai ter lutas, problemas. E Jesus me fez, nesse tempo que eu estava, passar por umas experiências onde eu reconheci uma graça um pouco mais profunda, um amor de Deus através das pessoas. Ontem a gente estava conversando com um casal de amigos e a gente relembrando de situações que passamos, e a gente falou, cara, como que o Lê foi tão insistente com a gente, cara. Cara, quantas vezes eu dei muito motivo pro Lê, mano, me chutar, velho. Falei, cara, o que Jesus fez no coração dele, e através do que Jesus fez no coração dele, ele teve a capacidade de, mano, ser paciente, longânimo, e lavar os meus pés quantas vezes. E não só ele, cara, sabe, as pessoas nessa casa, eu tive, acho que a experiência mais intensa que eu tive nesse assunto com Deus, foi quando a minha esposa lavou os meus pés. Eu dando a ela todos os motivos do mundo de fazer o diferente. Ela lavou os meus pés, cara. Isso não fala de, nossa, mas tá na igreja. Você tá, nossa, a gente tá aqui, estamos todo mundo na igreja, mas e aí, mano? Por isso eu entendi que sotéria não é um assunto para as pessoas que estão lá fora, porque talvez passe isso pela nossa cabeça em algum momento. Salvação é para quem não está na igreja. Eu estou dentro da igreja, então eu não preciso de salvação. Cara, que loucura. Porque salvação, na verdade, fala de reconciliação. Salvação não está falando de que a gente não vai pecar. O sacrifício de Cristo foi para reconciliar a gente com Deus, para nos dar acesso a Deus. E essas atitudes e pensamentos pecaminosos, que às vezes ainda vêm nos atormentando, eu entendo que são sintomas, sabe, são distrações que tentam tirar a gente do alvo, do foco, da origem, faz a gente não perceber onde a gente está,
faz a gente não entender o nosso real lugar de estar. Eu não sei se você já teve a sensação de estar com o pé sujo. Eu, quando era criança, às vezes tomava um banho, aí eu ainda queria brincar um pouco na rua, no quintal, e aí, tipo assim, já tinha tomado banho, mas aí o meu pé ainda estava sujo. E é uma sensação estranha, tá ligado? Porque você, tipo, eu tô limpo, mas meu pé tá sujo. Aí você, tipo, como é que eu vou dormir? Minha mãe não deixava eu dormir com o pé sujo. Aí eu tinha que tomar um banho de novo, ou lavar o pé. E cara, Jesus, na última mesa com os discípulos, foi isso que ele fez. Jesus, todo mundo está sentado na mesa, e ele vai lá e pega uma bacia e uma toalha. Quando chega na vez de Pedro, Pedro meio que não quer. Ele fala, não, pelo amor de Deus, você é o meu Senhor, como que você vai lavar meus pés? Porque a atitude de lavar os pés não é algo, sabe assim, nossa, honroso. Não é um hype, não é algo, nossa, que top, mano. É uma atitude de servo e dos menor dos servos. A Bíblia fala que era dado aquele servo, esse tipo de serviço, era dado ao servo, tipo, o mais Zé de todos eles. Era esse cara que lavava os pés de quem ia sentar à mesa. Então Jesus, além de ensinar aos discípulos a humildade, ele está ensinando para a gente algo aqui que, mesmo caminhando com ele durante tanto tempo, ou já sentado à mesa de Jesus, os nossos pés às vezes estão sujos. E aí Jesus pega uma bacia, uma toalha e Pedro vem carteirar Jesus. Jesus fala, cara, você não precisa lavar o corpo inteiro, tá? O seu coração já está limpo, a gente já está junto um tempão, seu caráter já está quase transformado, já está aí caminhando, mas o seu pé ainda está sujo. Senta aqui e deixa eu lavar seu pé para você. E Jesus lavou o pé de todo mundo, cara, de todos. Essa é o nível de compaixão constrangedora de Deus, sabe? Porque ele poderia ter dito a alguém, mano, pega uma bacia aí, mano, lava o pé da rapaziada aí, porque, pô, estão aqui num jantar chique aqui, elegante, tá todo mundo com o pé sujo. Mas Jesus vai até os discípulos, como Deus sempre faz com a gente. É sempre Deus quem vem, é sempre Deus que nos procura, é sempre Ele dando um primeiro passo, é sempre Ele nos atraindo e nos querendo. Em Romanos 7, vai falar disso, que Deus nos deu a lei que era boa, para a gente seguir e para a gente conhecer qual era a boa vontade de Deus, para que o homem tivesse um norte. Nossa, Deus gosta disso, Deus não gosta disso. Mas o que o pecado fez? O pecado colocou em nós uma vontade contrária ao que Deus aprovava. Então tudo que era aprovado por Deus, o pecado olhou e falou, Deus gosta disso, então eu vou fazer você não gostar disso. Deus não gosta disso, então eu vou fazer você gostar disso. Isso fala da gente tentar se apoiar nas coisas, nas nossas disciplinas, nas coisas que a gente acha que é para ser feito. A gente nunca vai conseguir, cara, na força do braço, na força da nossa carne, nas nossas disciplinas, vencer isso, porque não fala da conduta apenas, mas do coração inclinado a isso. Então a gente vai percebendo que na Bíblia e no Velho Testamento, várias histórias, Deus vai sinalizando à humanidade a real necessidade que o homem tem. Porque se a gente não entendesse o que Cristo fez por nós, eu acredito que seria, você ficar, caramba, o cara morreu, mas por que ele morreu? Por que ele fez isso? O Lê fala uma parada que a gente só recebe aquilo que a gente entende, não é isso? Então se a gente não entende o que nós estamos recebendo, eu acredito que Deus não vai dar algo que a gente não tem capacidade, a gente não entendeu a preciosidade do que é. A gente não faz isso com nossos filhos, a gente não dá algo que ele não entende o valor daquilo. A partir do momento que ele entende o que ele está recebendo, a responsabilidade, a preciosidade do que ele está recebendo,
então a gente pode dar a Ele, porque Ele entende, Ele tem capacidade de administrar aquilo. Deus sinaliza no Egito a necessidade do homem de salvação, então o homem precisa ser salvo, e Deus vai lá e tira o povo dele da escravidão. No deserto, Deus está ensinando as pessoas, ensinando os homens a dependerem única e exclusivamente de Deus, a confiar em Deus. E olha que interessante, cara, porque Deus sempre se interessou pelo relacionamento. E nesse rolê todo no deserto, a maioria não entendia, alguns poucos entendiam. E um cara que entendeu, quando ele teve a oportunidade de fazer sem Deus, ele se recusou a ir. Quando Deus falou para Moisés: cara, eu não vou com vocês, porque esses caras são muito zoados, se eu for, eu vou matar todo mundo, vocês podem ir, vai sem mim. Aí Moisés fala: mano, Deus, eu não vou, sem você eu não vou, me recuso a ir. Porque Moisés entendia, porque Moisés tinha um relacionamento com Deus. Moisés subia o monte e ele ficava lá com Deus horas e dias, e o povo não tinha esse contato, não tinha esse relacionamento com Deus. Moisés estava apontando aqui para o que Jesus é para nós, o intermediador. Por causa de Jesus nós temos acesso. Então Moisés dava esse acesso do que Deus falava, da voz de Deus, dos pensamentos de Deus ao povo. A gente vai ver nas histórias de reis e de guerras que tem na Bíblia, que Deus está sempre perdoando o povo, porque mesmo depois de uma grande conquista, o povo sempre se voltava contra Deus. Então Deus perdoava o povo e reconciliava de novo com o povo. E aí o povo traía a confiança de Deus e adorava ídolos, e Deus ia lá e trazia o povo de volta. Então Deus está sempre indo, Deus está sempre buscando o homem. E por que Deus está sinalizando isso? Porque na verdade o nosso problema maior não é o pecado. O pecado é um sintoma da doença, o pecado é uma distração. Às vezes a gente dá muito poder para algo que já está vencido. A gente dá muito mais poder para o pecado, para o que ele pode fazer com nós, do que o próprio Espírito que habita em nós e que nos livrou do poder do pecado. Então Deus está sinalizando que o que deu errado está na origem. No Éden, o homem perdeu algo que através de Cristo nos foi dado de volta. O homem perdeu o acesso a Deus, livre e sem rituais e sem máscaras. Adão tinha esse relacionamento com Deus, sabe, de conversar com Deus. E Deus é quem vinha até Adão. Deus sempre vinha conversar com ele. E Adão tinha algo de aprender da fonte, de conhecer as coisas através de Deus, de ir aprendendo pouco a pouco. Mas em um determinado momento, eu acredito que era 7 de setembro lá no Éden, ele declarou a independência de Deus. Ele não queria mais ouvir Deus e ele queria fazer de outro jeito. Queria consultar outras fontes, consultar a si mesmo. O homem se distraiu, porque parou de olhar para Deus e olhou para aquilo que era agradável aos olhos. O pecado entra na história e o homem perde essa amizade com Deus, perde esse acesso ao local de encontro com o Pai. O pecado é essa distração, sabe, que nos afasta da nossa origem, do nosso alvo. Em Hebreus 12, o escritor está falando assim, que a gente precisa se livrar de tudo que nos atrapalha e o pecado que de perto nos rodeia, e correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Então olha só, não é só o pecado que atrapalha, tem outras coisas que nos atrapalham, distrações que nos atrapalham de olhar para Jesus e viver o que a gente tem que viver, e correr a carreira que nos foi proposta, avançar naquilo que Deus está nos liberando para avançar. O pecado nem sempre vai ser aqueles feios, sabe, que a gente conhece. Em Gálatas 5,
vai falar sobre os frutos do Espírito e o salário do pecado. Em uma versão que eu li, ele fala assim, ó, que o esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, isso é o salário do pecado, uma das coisas que está escrito lá. Então, tipo assim, você olha, cara, não é tão feio, né? Porque não está falando, não é cobiça, não é, sabe, não é inveja, não é matar o outro, não é só um esforço para conseguir o melhor para si. Mas ele está falando que isso também é uma distração. O esforço constante para conseguir o melhor para si. A religião, ela não pode nos conectar com Deus. Gálatas 5:2 está falando assim, ó, se estão contando com a circuncisão e a guarda das leis para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Ele é inútil para vocês, se estão achando que podem saldar a sua dívida com Deus pela lei. Então ele está falando, cara, se vocês acham que as coisas que vocês fazem é suficiente, então o sacrifício de Cristo não alcança vocês, porque a consciência de vocês não permite isso. É como a passagem que eu leu aqui sobre Malaquias, Deus está falando de sacrifícios imperfeitos para a remissão de pecados. Jesus foi o único sacrifício perfeito, e às vezes a gente tenta se apegar, oferecer a Deus imperfeições para pagar pelos nossos pecados, e não é isso. Esse sacrifício já foi pago, essa dívida já foi paga. O único sacrifício que é perfeito foi o de Cristo e já foi feito. Eu percebi recentemente que a minha conexão com Deus estava com um pouquinho de interferência, sabe? Sabe quando o sinal do celular fica meio sem sinal lá? Aí você não recebe ligação, você não recebe mensagem, você fica lá meio incomunicável. E eu percebi isso quando eu estava, o final do ano passado mais ou menos, Jesus estava falando comigo sobre eu voltar a um tempo de descanso. Não descanso de férias, mas descanso no meu coração, na minha alma, na minha mente. E eu confiar em Jesus com todo o meu coração. Só que eu meio que não entendi direito isso. E eu comecei, tipo assim, a ficar muito louco, a fazer as coisas na força do braço de novo. E mesmo depois da história recente de Deus cuidando de mim de um jeito tão excelente, às vezes eu me pego nesse lugar de querer dar o meu jeito também. E aí, cara, eu percebi que, lendo um salmo uma vez, o Salmo 127, Deus fala isso, que é em vão os homens trabalharem enlouquecidamente, é em vão ter guardas vigiando a cidade, se Deus não estiver nesse rolê. E aí no final ele fala assim, ó, será inútil trabalhar de sol a sol, porque o Senhor dá o sustento aos seus amados, enquanto esses estão dormindo. É top, né? E a gente sabe que Deus ama a gente, mas por que a gente não descansa? Eu tava, enlouquecido, trabalhando pra caramba, me envolvendo em várias coisas, procurando, sabe, resolver. E Jesus já tinha falado, descansa o coração. O barco que é seu, você vai cair para dentro dele e resolve. Se não é seu, sai daí e descansa. E eu tentando resolver. E aí essa semana, quando eu li esse salmo, uma luz acendeu. Eu falei, cara, que fraqueza, velho. Que fraqueza de relacionamento com Deus, porque eu sei que Deus me ama, mas a minha consciência está tipo assim, será que ama mesmo? Eu sei porque eu li, eu sei porque me contaram, eu sei porque isso é bonito de falar, isso é romântico, Deus me ama, eu amo Deus, mas na prática a parada é mais intensa, e aí a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo, como, tipo assim, de verdade. E eu olhei e falei, cara, Jesus, desculpa, eu não amo de verdade, eu não te amo de verdade, e eu acho que eu estou errado, porque eu sei que o Senhor me ama, mas às vezes eu acho que o Senhor não me ama, porque a minha atitude está condenando isso, porque eu não estou confiando, eu não estou descansando, porque se a Bíblia está falando que Ele dá para quem Ele ama enquanto esses dormem, eu não descanso porque eu não entendo que eu sou amado.
no nível que Ele me ama. E essa falta de um relacionamento com Deus intenso, mais intenso, vai gerando essas distrações dentro de nós. A presença de Deus é o lugar onde a gente precisa ter, sabe, mano, eu quero isso. É a coisa mais importante da minha vida. É o meu relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser algo mais importante. Jesus precisa ser o centro da minha vida. Numa conversa essa semana a gente estava falando sobre isso. Quando a gente está conversando com alguém que, cara, ele não é cristão, não vive no nosso rolê, a gente primeiro precisa ajudar esse cara a entender que Cristo é o centro da vida dele. E não ir lá começar a apontar os pecados dele. Não, a partir do momento que a gente entende que Cristo é o centro, que Ele é a prioridade, Ele vai nos guiando, vai colocando luz, e a gente vai se desapegando do que é distração e começando a focar mais em Cristo, olhando mais para Jesus e menos para as distrações, menos para as vontades que nascem no nosso coração, querendo nos distrair de estar com Deus. Porque o pecado às vezes é isso, uma vontade que a gente tem, caída, e a gente satisfazendo essa vontade, a gente deixa de estar com Deus. Ou satisfazendo essa vontade, a nossa mente se volta em culpa e a gente acha que não tem mais acesso a Deus, porque, nossa, eu fiz o que Deus não gosta. De novo a gente está caindo e se apoiando na lei, nas coisas que a gente pode fazer, na nossa capacidade de disciplina. Eu acho que você, como eu, já deve ter experimentado ambientes da presença de Deus. A gente experimenta domingo aqui, tem sido incrível. Mas não é só isso aqui. Mas sabe, um ambiente de alegria, um ambiente intenso. Às vezes a gente vem aqui, às vezes você está passando por um problema cabuloso, mas você vem aqui, cara, o ambiente pega aí, tipo assim, cara, você nem lembra mais do seu problema. Porque aquilo é algo que cativa os nossos olhos, cativa o nosso coração. Às vezes você está lá no quartinho com Jesus, você está escondido e fez Jesus, está difícil, tem tanta coisa aqui. Aí Jesus vem, cara, e aquela paz, sabe, tem uma instrução, e às vezes a gente meio que, mas aquilo acalma a nossa alma, aquilo traz paz, e mesmo às vezes a gente não entendendo, mas a gente tem paz. Esse ambiente da presença de Deus, que a gente precisa aprender a proteger e desejar, do acesso que Cristo nos deu. Romanos capítulo 5, está falando assim, ó: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mas a chave que eu acredito do que Paulo está falando aqui é que tudo isso que é produzido é através de Cristo. É se nós estamos em Cristo, no nosso lugar de origem, estando em Deus, as coisas que acontecem produzem em nós algo que Deus quer que produza, a partir da nossa obediência, a partir do lugar exato que nós estamos, olhando para Ele. Esse lugar seguro é o lugar da nossa origem. Romanos 8 vai falar assim, ó: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, essas pequenas coisas que vêm nos distrair, a condenação às vezes por um sentimento errado, por um deslize que você teve, um deslize que a gente tem, isso não pode mais nos condenar. Nós precisamos permanecer em Cristo e levar a Ele esses pensamentos, essas vontades, e viver a graça de Cristo, viver sobre a lei do Espírito. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Isso fala de eu tinha uma lei que dominava a minha vida, que era a lei do pecado e da morte, e agora eu preciso reconhecer e receber que existe algo novo, existe uma lei nova, existe algo mais poderoso do que aquilo que eu vivia. Eu não me submeto mais à lei do pecado, eu me submeto à lei do Espírito e faço com que todo nosso corpo, a nossa alma, nosso coração se submeta a isso, e para a gente viver livres e leves em Cristo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Então Deus, mais uma vez, faz algo por nós, naquilo que a gente não era capaz de fazer, naquilo que a religião e o nosso tempo na igreja não é capaz de fazer. A igreja não é suficiente, cara. Se num ajuntamento de pessoas que se intitula igreja, Cristo não é o centro, Cristo não é a fonte, essa igreja não pode produzir salvação. Essa igreja não pode produzir acesso a Deus. Nenhum de nós podemos produzir isso. Isso está em Cristo. Só Ele pode fazer isso. Só Ele fez isso. Ele condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências de Deus, da lei, fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Permanecer nesse lugar com Jesus, cara, é o que nos faz vencer esses impulsos dessa doença que nós carregamos, que na verdade não é o pecado em si, é a doença de querer ser independente de Deus. Foi isso que nós herdamos em Adão, a desconexão com Deus, e o pecado vem trazendo distrações, a nossa carne vem promovendo distrações que às vezes não é feio de falar, mas o Espírito coloca a luz e fala: cara, isso não é para você, isso está distraindo você do foco, de onde você tinha que estar, do lugar onde você tinha que estar vivendo. Você tinha que estar em Jesus, você está se deixando levar. Por isso, salvação não é algo externo. O Vitão falou aqui que salvação é algo que a gente viver salvação, porque salvação é o acesso à mesa. Salvação é o acesso a Deus. E se a gente religiosamente achar que a gente é mais ou menos do que quem está lá fora, na verdade mais, né? Porque a gente já está aqui, já faz tempo que eu não faço coisa feia. Isso não é suficiente, cara. A gente está tão doente quanto eles. Sabe qual que é a diferença? É que Jesus abriu os nossos olhos para que a gente pudesse reconhecer a nossa doença e aceitar que a gente precisa de cura. E quando a gente se submete a um tratamento, se o médico vai e fala para você: cara, você vai precisar ficar tanto tempo aqui tomando esse remédio ou fazendo isso aqui, e você tem às vezes uma doença ou algo que tem sintomas, de repente dores, alguma coisa assim, mas quando você começa a tomar o remédio, aquelas dores param de surgir. Vamos supor que você tem que tomar esse remédio por 3 meses, 4 meses, que seja, mas você tomou aí uns 2 meses, 1 mês, você já não está mais sentindo dor, então você já acha que você está curado, aí você para de tomar o remédio. Mas a partir do momento que a gente para de tomar o remédio, a gente para o tratamento, não quer dizer que a gente esteja curado, a doença ainda está lá, e pode ser que volte de novo com mais intensidade, e vai voltar de novo a ter os sintomas. Então olha só, Jesus está nos curando, desde o primeiro dia que você e eu nos entregamos a Ele, reconhecemos, Ele está nos curando. O fato da gente não estar sentindo mais sintomas, sabe, a gente não faz tanta coisa errada, mas a gente ainda está doente, e se a gente não entender isso, a gente vai começar a reproduzir uma salvação religiosa para as pessoas, que não é desse lugar, sabe, de acesso a Deus, que fala: cara, eu também estou ruim, e eu estou tomando um remédio, vem comigo aqui, vamos tomar esse remédio junto. Não é esse tipo de salvação, de mensagem que nós precisamos aprender a viver e a comunicar para as pessoas.
Uma mensagem que a verdadeira mensagem é essa, cara. Talvez as pessoas olhem para nós lá de fora e achem que os caras são crentes, os caras, né, são o melhor da sociedade aí. A gente precisa tirar as nossas máscaras e mostrar para as pessoas, cara, eu também estou doente, cara. A necessidade de tomar o remédio é para todos, todo mundo tá. E quando a gente perde essa consciência, é o lugar mais perigoso para a gente viver, aqui dentro. Vocês estão felizes ainda? Você pode ficar de pé para a gente orar junto?